O mercado de fundos imobiliários segue caindo. No último mês, a queda já chega a quase 5%. Tem muita gente falando sobre isso e muitos investidores, inclusive, vendendo as suas cotas. De fato, o IFIX nos últimos 5 anos acabou perdendo do CDI, porém, existem questões que quase ninguém fala ou quase ninguém mostra que podem ajudar você a tomar a melhor decisão. Seja muito bem-vindo. Você está no Radar FI, nosso seu informativo diário sobre fundos imobiliários. Hoje faremos um vídeo um pouquinho diferente. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário macroeconômico para ajudar você, investidor, a tomar a sua melhor decisão. Bom, primeiramente, acho que a gente precisa falar de um contexto mais macro de por que o mercado está caindo. Os principais impactos disso nas carteiras e nos fundos, etc. E eu vou te mostrar possivelmente o que você ainda não viu ou não sabe que possa te ajudar a tomar as melhores decisões de comprar, não comprar, vender ou manter os seus fundos imobiliários. Claro, se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos. E vamos lá, então. Bom, contexto sobre o que está acontecendo no mercado. O IFIX está indo bem mal esse ano, fato. E se a gente olhar o Ibovespa também, o Ibovespa também está de lado ali, cai até 6% no ano. O IFIX e o Ibovespa está praticamente no 0 a 0. Fundos específicos, inclusive, de fundos imobiliários, não um ou outro, mas alguns fundos chegam a cair 20% nas cotas esse ano. E o que está mais em foco agora, na verdade, né, ao olhar dos investidores, é os investimentos no setor tech, no setor de tecnologia, principalmente nos Estados Unidos. Então, isso é uma questão que é importante, né? Está muito no radar ali dos investidores. No Brasil, inclusive, vale relembrar, para quem já se esqueceu, que há um ano atrás havia uma briga, né? Na verdade, uma guerra ali do governo, principalmente do presidente Lula, fazendo uma pressão ali sobre o Roberto Campos Neto, que até então ainda é o presidente do Banco Central, para baixar a taxa Selic e baixar ainda de uma forma rápida. Isso a gente sabe que não aconteceu. Na verdade, aconteceu o contrário. A taxa Selic acabou subindo por uma conjuntura de fatores, inclusive, o que também puxou o IPCA para cima, né, IPCA inflação, embora agora, no finalzinho aqui desse ano vigente, o IPCA soa mais como controlado, mas ainda a gente vê o dólar nas alturas e o dólar tem impacto em praticamente tudo. Isso é fato, né? Então o dólar nas alturas reflete, inclusive, a grande dificuldade que o Brasil tem em controlar o seu fiscal. A gente fala sobre isso todos os dias. Eu falo sobre isso todos os dias. Controlar os gastos do governo, né? Que realmente estamos sempre em déficit, não temos mais superávit. Isso é importante para um país manter uma boa política fiscal. E como consequência disso, acaba aumentando as taxas de juros, é o que a gente acompanha todos os dias. Só para a gente ter uma ideia, a gente tem Tesouro IPCA, que são NTN-Bs, né, pagando o IPCA, que é a inflação, mais quase 7% no ano. Então, isso são impactos que acaba trazendo impactos, né, para o mercado de fundos imobiliários. E assim, quais impactos são esses, né? No final de 2023, se a gente voltar um pouquinho, até nos próprios informativos de economia, a gente enxergava um otimismo para o mercado de fundos imobiliários no ano de 2023. Ali, naquele momento, todo o mercado começou, ainda de forma mais tímida, precificar uma queda na taxa Selic, né, uma queda na taxa de juros, o que a gente já sabe que não ocorreu, foi o contrário, ocorreu um aumento.
E aí muitas pessoas também me perguntam, ou se perguntam, o que isso tem a ver com fundos imobiliários? E sim, tem muita coisa a ver. A taxa Selic e o IFIX, em momentos do passado, eles andam em direções contrárias, tá? Então, quando um sobe, o outro cai, é uma correlação, tá? Embora, assim, no meu ponto de vista, tá, não afeta tanto a taxa Selic hoje, e mais sim a expectativa de juros futuros, que acaba impactando mais, né, dois tipos principalmente de fundos imobiliários. Primeiro, os fundos de papel, que são fundos que investem basicamente em renda fixa, tá? Então, são fundos mais atrelados ao mercado imobiliário, mas na verdade esses fundos compram crédito, né? Então, por isso, né, eles acabam tendo as suas carteiras marcadas a mercado. Para quem não conhece a marcação a mercado, que ocorre na curva de juros, acontece até, por exemplo, com o Tesouro Direto. A gente consegue ver aqui que um título um pouco mais longo do Tesouro Direto caiu quase 5% por conta da marcação ao mercado. E isso faz com que o valor patrimonial dos fundos de papel, por exemplo, né, caiam também. Isso acaba refletindo na cota desses fundos. Outro tipo, por exemplo, que é bastante difundido no Brasil, os fundos de tijolo, né, os fundos que têm imóveis. Os imóveis, eles são explorados através de aluguel. E esses aluguéis, eles têm renovação anual. Então, muitos fundos são ajustados esses aluguéis pelo IPCA, outros pelo IGPM ou uma mescla disso. E nesse cenário de juros mais altos, a taxa Selic crescendo acaba impactando, né? Então, muitas pessoas se perguntam: o que eu faço agora, né? Para onde que eu vou? Saio no prejuízo, invisto mais em fundo imobiliário, vendo agora para não perder ainda mais. Notícias são todas ruins, então é hora de comprar. Enfim, podem ajustar e tal. E o que fazer? O que pode te ajudar nessa decisão, assim por se dizer? Bom, primeiramente, um contexto. O IFIX ele é bastante novo no Brasil, né? O índice que mede ali esse desempenho de fundos imobiliários. Então, a gente tem... é, o IFIX aconteceu no Brasil a partir de 2012, tá? Então, ele ainda é muito recente. Em outros países, o mesmo índice, que é um índice parecido com o IFIX, né, índices de real estate, etc., eles tendem, quando a gente olha eles num espaço bem mais longo, sim, ganham de até alguns índices de ações. Então, no Brasil a gente ainda não consegue ver isso porque a gente não tem dados suficientes. Mas vamos lá, se a gente olhar aqui para um mercado de imóveis, você explora um imóvel, imóvel físico para aluguel, em especial de 2016 para cá, né, que a alta não foi tão expressiva assim, mas teve ali ainda alguma alta, você deve receber em torno de 5,9, 6% de aluguel, de rendimento, né, com líquido, com esse aluguel no ano. E isso contando com todos os outros trabalhos ainda que um imóvel tem, né? Imobiliária, inquilino, etc, etc, etc. E se a gente olhar, existem bons fundos com bons fundamentos que entregam ainda um resultado melhor do que esse, mesmo nesse cenário agora adverso. Então, porque no final das contas, se você investe em fundos imobiliários, você está investindo em imóveis, né? Principalmente o caso de fundos de tijolos. Talvez em fundos de recebíveis um pouco menos, fundos de galpões logísticos, que seriam também tijolo, sim, mas existem algumas classes que são menos atreladas, outras mais, mas querendo ou não, é como um todo um mercado imobiliário, né? Então, isso é ponto pacífico.
Se a gente olhar também os fundos imobiliários, tiveram um bom retorno na média. Olhando para frente, a partir de um momento, né, que eles estavam descontados, que é o que a gente vive hoje, tá? Os fundos imobiliários acabam performando muito bem, principalmente nesse momento de fundos mais descontados. E hoje a gente vem notando, né, por conta dessa conjuntura toda de mercado, que vários setores estão realmente muito descontados. Fundos de lá de corporativas ali até 25% de desconto no que ele vale realmente, né, na sua cota patrimonial. Galpões logísticos chegam ali a 9%, shopping centers 20% e por aí vai. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem boas oportunidades, demanda estudo e aprofundamento disso, depende de você realmente entender o que você está comprando, olhar a carteira do fundo, ver como ele está posicionado no mercado, para você fazer uma boa compra. Não necessariamente porque ele está barato, ele é uma boa oportunidade, mas eu acho que fundos que têm uma baixa vacância, que têm um pagamento constante de aluguel, são interessantes, principalmente quando estão ali mais descontados, de boas gestoras também, que não tem fatos relevantes. É um setor que está um pouco mais arriscado nesse momento, é um setor de agro, tá mais volátil ainda, mas existem fundos que têm uma volatilidade menor e são bem interessantes. Bom, tecnicamente eu não estou dizendo que esses fundos vão subir porque eles estão descontados. Não, não é bem assim que funcionam as coisas. É um mercado de renda variável. Mas na média, vamos combinar, né? Se você comprar ativos descontados, você sai numa vantagem de quem está comprando ou quem comprou por um preço muito mais caro. Faz sentido, certo? Então, a lógica realmente é essa. Então, de fato, assim, o que você precisa fazer para ter uma carteira interessante e não se preocupar com a volatilidade dos fundos imobiliários que está sendo sentida agora por um ciclo de mercado, é fazer um balanceamento na sua carteira de investimentos. O fundo imobiliário ele não pode ser, em nenhum momento, nem em outros cenários, o ativo principal da sua carteira. Você tem que tomar cuidado para não ficar alocado demais em uma única estratégia, com uma única estratégia ou uma única categoria de investimentos. Por exemplo, você deve ter ativos de renda fixa, caixa de oportunidades, fundos, ações e, claro, também fundos imobiliários. Mas sempre isso para todas as classes de ativos com estudo e atenção. Essa que é a principal questão. Outra também, claro, resiliência para você conseguir evoluir essa carteira. Lembre-se, uma carteira de fundos, seja de qualquer tipo de investimento, sem alimentar ali com um aporte, só com rendimento, o resultado é muito mais lento. Então, precisa também de dedicação, precisa sempre ali daquele regramento de você estar lá alimentando, colocando mais, reinvestindo, enfim, balanceando. Bom, deixo aqui como um último recado aqui desse vídeo, né? Não tem, se você não tem como tomar essas decisões, fazer esses estudos, se aprofundar nisso tudo, eu recomendo sempre que você busque um profissional competente para te instruir do que fazer, te trazer as informações e assim, fuja de discursos fáceis, de ganhos rápidos e grandes, né? Então, isso não existe. Qualquer tipo de investimento que prometa rentabilidades fáceis e constantes, não existe, tá, pessoal? Bom, esse era um vídeo um pouco diferente do Radar FI que eu queria trazer para vocês hoje. Na segunda-feira, então, voltamos, né, com amanhã é feriado. Na segunda-feira, então, voltamos com o informativo de sempre, detalhando ali um fundo imobiliário a cada dia. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, claro, compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos, com os seus parentes também. Põe no seu grupo de amigos. Se essas informações foram válidas para você, claro, vão ser válidas também para outras pessoas, tá bom?
Fico por aqui com esse conteúdo de hoje, então um abraço, um forte abraço a todos, bom feriado, eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira aqui, né, é véspera de feriado, e nos vemos então aqui no canal Max Braga. Forte abraço, tchau!